Bom, eu tive uma conversa prévia com o Cláudio e com a Tatiana para poder ajustar a minha apresentação e foi extremamente provedora, porque eu ia trazer alguns conceitos de agronegócio, aplicação ATI, enfim, e ele pediu casos concretos, práticos, aplicados, e as falas que me antecederam facilitou muito para o entendimento do que eu vou comentar, né, que é um pouco do agronegócio e a transformação digital, né, e como fazer essa conexão. Se nós imaginarmos que em 30 anos o Brasil saltou, né, de importador de quase tudo que se consumia, né, e como exemplo clássico, eu lembro quando eu era criança, próximo do almoço, minha mãe me colocava para fazer inovação, né, num pedaço de tábua, um martelo ou de alumínio ou de madeira, e dando porrada no bife para poder amaciar, né? E hoje é um crime você fazer isso, porque a carne produzida no Brasil tem qualidade suficiente para não ser necessário, né, esse tipo de inovação, né? E outro exemplo é o quão o agronegócio evoluiu ao ponto de, há 30 anos atrás, 48% da renda de um brasileiro era gasto na cesta básica. Hoje não passa de 15%. Isso mostra o quão o agronegócio contribuiu. Próximo. Então, eu vou trazer um pouco aqui de alguns elementos. Tem como passar por aqui? Tem. Alguns elementos para a nossa reflexão e discussão. Um pouco de problemas ou oportunidades de negócio associado à economia digital e ao agronegócio, exemplo de algumas soluções práticas e rápidas para exercitarmos aqui como conectar, resultados e potenciais impactos, numa lógica de que o futuro está presente, né, cabe a nós abraçá-los e fazermos essa conexão, e alguns entraves e desafios em termos de escala e adoção, que muito do que eu vou comentar, alguns colegas já me antecederam no sentido macro, né? Em termos de problemas ou oportunidades de negócio, né, se nós imaginarmos em síntese uma análise tanto interna do país quanto mundial, dos principais desafios em termos econômicos, ambientais, sociais, políticos, conectados com a ciência e tecnologia, para alimentar uma população de provavelmente mais de 9,5 bilhões de habitantes, né, sobre a superfície da Terra em 2050, nós temos, em síntese, alguns grandes desafios, né? Primeiro, precisamos crescer a produção de alimentos no mundo algo em torno de mais 70%. Né? Isso significa que temos que incrementar em muito a produtividade, né? E olha que hoje o incremento de produtividade na agricultura está ligado, mais de 70% dele associado à adoção de tecnologia, né? E o restante é terra e patrimônio. Precisamos incorporar pelo menos mais 120 milhões de hectares de novas áreas, precisaria incorporar, né? Essas 120 milhões de hectares, leia-se essencialmente próximo de 90 milhões na África subsaariana e o restante na América Latina, juntando um pouquinho de terra em vários países. Mas, para isso, se nós fixarmos todos os parâmetros que nós temos hoje, em média, de produção agrícola no Brasil, levaria na África 50 anos e na América Latina pelo menos 30, dando boas condições de desenvolvimento, né? E aumentar muito investimento na agricultura. E, para isso, em termos práticos, precisaríamos produzir mais 1 bilhão de toneladas de grãos e, pelo menos, elevar em mais 200 milhões de toneladas de carne como um todo. Partindo do princípio, inclusive, de que 78% do consumo de carne vai se dar, essencialmente, nos países em desenvolvimento e nas grandes populações. E aí a gente fica com algumas questões. Será que o futuro é tão imprevisível assim? Né? Se nós tomarmos como exemplo, não só essa inclinação do gráfico sobre a evolução da produtividade da safra brasileira, mas principalmente no gráfico da direita, né, sobre o índice de insegurança alimentar, né? O índice oficial estabelecido pela ONU nós pegamos o volume só de produção de grãos, e dividimos sobre a população. Se esse indicador for maior ou igual a 250 quilos por habitante, significa que uma nação está em segurança alimentar. Se for inferior, em insegurança alimentar. Em contas simples, nós visualizamos que o Brasil, né, é altamente suficiente e vive numa condição de prioridade particular de segurança alimentar, numa condição capaz de alimentar pelo menos mais 4 Brasis. Isso nos dá uma posição diferenciada. Por outro lado, né, se nós pegarmos como exemplo aqui, como o Cláudio pediu para exemplificar em cima de alguns pontos, eu vou usar a cadeia da carne,
né, até para poder sairmos um pouco da lógica do conceito de grãos, principalmente do complexo soja. Eu vou pegar um exemplo da cadeia da carne e vou seguir meu raciocínio em cima da cadeia da carne. Vou pegar um único fato, né, o porquê que o Brasil se tornou, a partir do ano 2003, final de 2003, início de 2004, conquistou o mercado de carne e até hoje mantém liderança na exportação de carne. Foi eficiência produtiva? Foi. Foi custo? Foi. Foi capacidade de exportação? Também. Mas o principal fator chama-se doença da vaca louca. Em novembro de 2003, por conta de uma única suspeita de um caso no norte dos Estados Unidos, os Estados Unidos perdeu simplesmente o mercado de carne para o mundo inteiro, e o único país que tinha condições de suprir era o Brasil. Esse era o gráfico, até 2003, da dinâmica mundial de carne no Brasil, no mundo. Olha o que aconteceu após esse caso. Alguém precisou suprir o mercado. Quem tinha condições? O Brasil. Por aí a gente consegue imaginar, né, o quão a bioeconomia pode fazer uma conexão com a economia digital. E essa é a tônica da minha fala, né? Não precisa dizer aqui os impactos sem precedentes dos aplicativos e das soluções tecnológicas, né, na economia digital. Todos que me antecederam comentaram isso. E essa imagem é icônica, né? Posse do Papa Francisco e do Bento XVI, 2005, 2013. A partir daí, mudou-se o paradigma das TICs e da comunicação digital e, consequentemente, da velocidade que isso se transformou. E o Brasil não é diferente, né? Hoje nós temos muito mais linhas telefônicas do que gente, né? E quando eu falar em boi, em pecuária, é mais ou menos nessa proporção, né? O desafio é imenso. Agora, como a economia digital, na prática, a computação pode ajudar. E aqui eu vou trazer alguns exercícios reais, ao mesmo tempo prático, para os senhores entenderem, né, como nós podemos fazer essa conexão. Exemplo de um case real. Eu botei a palavra real ali porque estava o nome do confinamento, mas talvez alguns dos senhores conheçam, né, então botei a palavra confinamento real. Né, Estado de São Paulo, 50 mil cabeças, uma área de 150 hectares, e sabe-se que em manejo, um único manejo para deslocamento dos animais, né, para fazer uma pesagem, por exemplo, cada animal perde, em média, 200 gramas por um único manejo, um único deslocamento. Opa, se nós temos 50 mil animais que precisam ser pesados, são 10 toneladas de peso perdidos, jogados fora, ruídos, literalmente. Em geral, um confinamento em São Paulo, que tem 50 mil cabeças, não tem qualquer padrão de animal, tem um excelente padrão. Se nós botarmos um preço mínimo de R$20 por quilo, são R$200 mil perdidos, idos por ralo, numa simples operação. Isso acontece todo santo dia no Brasil agrícola. Todo santo dia. Se nós extrapolarmos isso para um rebanho brasileiro, 200 milhões, mais de 200 milhões de cabeças, como veremos daqui a pouco, vocês já calcularam aí o prejuízo, né, que nós temos diariamente. Bom, é possível predizer, né, a estadia dos animais por alguns métodos? Sim. Exemplo, o ultrassom. O ultrassom é um método extremamente eficiente para se fazer isso. Agora, imagina você, um profissional, né, fazer ultrassom animal por animal, vaca por vaca, bezerro por bezerro, ia levar meses, quem sabe anos, para poder rodar um único confinamento no estado de São Paulo. Isso é impossível. Por mais avançado que esteja, né, a TI e as tecnologias que utilizam ultrassom e outros componentes sônicos. Agora, nós podemos fazer usando câmara térmica. Acoplando o sistema de câmara térmica, que passa ao longo do confinamento e vai mapeando, né, a estrutura, com base no elemento corpóreo do animal, a estrutura do preso e predizendo o ganho, a perda, o desempenho, etc, etc, etc. É possível evoluir? Vamos ver daqui a pouco. Soluções desenvolvidas. Alguns exemplos muito rápidos, né? A Embrapa começou no Brasil com um conceito de pecuária de precisão, e aqui vou seguir na linha de pecuária de precisão até para quebrar um pouco o paradigma de que agronegócio é só grãos, né? Começou o conceito de pecuária de precisão no início dos anos 2000, onde nós implementamos a lógica de fazer chipagem, de rastreabilidade, certificação do processo produtivo, né? Chip com diversos revestimentos, estrutura como teclado do peão, antena, balanças utilizadas em bretes ou no campo, enfim. Demos uma grande contribuição numa lógica
de otimizar o sistema produtivo agrícola como um todo. Evoluímos para conceitos modernos de saque mobile, esse é um exemplo real. Hoje não dá, é impossível, qualquer empresa tem uma lógica, né, de call center, onde você tem 100, 200, 300 pessoas numa sala gigantesca e recebendo informação, tirando dúvida, respondendo carta, recebendo telefone, não dá. Né? Esse é um exemplo real, uma plataforma livre, né, onde aqui nós temos 1.700 principais dúvidas no sistema de produção de pecuária bovina. De forma interativa, você faz o chamado responsivo no seu aparelho celular e pergunta sobre carrapato, sobre brucelose, sobre nutrição. E aí tem as principais dúvidas, né, e as respectivas respostas na palma na mão, sem precisar esperar a carta, esperar um e-mail, e aí o cara adoece, o colega está de mau humor, manda uma resposta mal criada, não quer atender, enfim. Né. Exemplo real, no estado de São Paulo, nesse mês, nós temos exatamente 117 municípios com surto de mosca do estábulo. Isso é um problema seríssimo na produção de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, como o governador falou, né, bem falou, o maior produtor de cana do país, e um conflito imenso entre os pecuaristas e os usineiros. De quem é a culpa? Da usina ou dos pecuaristas? Como quantificar e como estimar as perdas e o monitoramento e a gestão de um problema sanitário que está causando prejuízo em duas grandes cadeias de um estado que tem uma economia grandiosa como o estado de São Paulo. Né? Imagine vocês que é impossível um profissional sair contando mosca em leiras como essas, pilhas gigantescas, né, em usinas, em fazendas imensas do Brasil afora, né, debruçado, identificando a mosca, contando, e a partir daí estimando como fazer manejo, como fazer controle, usar inseticida, provocar resistência. É um prejuízo maior ainda. Nessa lógica, a bioeconomia e as TICs podem contribuir muito. Desenvolvemos um aplicativo conectado inicialmente numa máquina fotográfica, hoje no celular, onde você tira a foto de uma armadilha com adesivo no campo, nessas duas imagens no canto inferior direito, né? E o software do próprio celular quantifica a estimativa de mosca num talhão de cana, numa região, na propriedade, e estima com precisão de 97%, com 17 dias de antecedência, um possível surto. Olha a eficácia e a eficiência disso. Outro exemplo real. Quem trabalha com genética animal vai saber bem do que eu estou falando. Né? Até poucos dias, os sumários de touros de genética animal, quando se vai no leilão, são bíblias, são calhamaços gigantescos, né, de informações, uma única página por animal. Se nós imaginarmos que a população da raça Nelore no Brasil, né, é da ordem de mais de 50 milhões de animais, onde nós temos 23 milhões de animais puros registrados, seriam 23 milhões de páginas. Isso é impossível para qualquer cidadão, qualquer agricultor, qualquer pecuarista ter que coletar, ou ter que consultar. E hoje nós temos isso na palma da mão, né, onde, ao ir no leilão, você pode, de fato, conferir se você está sendo enganado ou não em relação àquele animal, àquela progênie, né, aquele sêmen, aquele embrião, enfim, que está sendo vendido, né, ou que está sendo disponibilizado. Dentre outras e outras tecnologias, como determinação do conforto térmico, né, a Europa está pagando de forma diferenciada por produtos agrícolas quando eles são produzidos sob os conceitos das boas práticas, do bem-estar animal, né, do processo produtivo sustentável. Aplicativos e sistemas para gestão e uso da terra, né, mapeando uma propriedade, delimitando área, delimitando o uso adequado, e a sustentabilidade sobre um mesmo espaço físico e rastreando, inclusive, as informações sobre insumos que foram aplicadas. Imagina o produtor que hoje terra é um bem caro, um patrimônio imobilizado, ele tem que saber, no dia de hoje, o que ele aplicou de insumo, de fertilizante, no ano, 1 ano antes, 2 anos antes, 10 anos antes, 20 anos antes. Até para não cometer erro e não complicar o próprio passivo que ele tem de patrimônio. Resultados e potenciais impactos. Né? Exemplos como o uso de drones, dispositivos vestíveis, né, BI integrado, uma visão computacional aplicada, né, à agropecuária, e internet das coisas, na prática, aplicada na pecuária. Um exemplo clássico
do uso de drones, a Embrapa tem uma cooperação de grande porte com a Qualcomm, que inclusive eu vi que é patrocinadora aqui do evento, onde nós estamos desenvolvendo drones para aplicação na agricultura sítio específico. Não dá mais para nós termos uma cultura de soja de milhares ou milhões de hectares e sairmos com o trator pulverizando tudo. Nós temos que aplicar sítios específicos, né? Dispositivo vestível. Desenvolvemos o primeiro dispositivo vestível em bovinos 100% brasileiro, né? Numa lógica onde aqui nós temos nessas caixinhas sensores que captam parâmetros fisiológicos do animal, né? E captam parâmetros ambientais, e a partir daí determinamos frequência cardíaca, frequência respiratória, parâmetros térmicos, parâmetros comportamentais, e conectamos isso com parâmetros ambientais, né? Uso de BI, mobile para poder gerenciar a propriedade rural e tomar decisão. Na lógica da evolução daquele case, né, do confinamento, uso de visão computacional para estimativa de peso, sem precisar de uma balança, sem precisar de fixar o animal ou ele passar, né, por uma plataforma, de forma a você estimar e não ter aquele prejuízo do deslocamento do animal ou do próprio manejo, né? Termografia para detecção de doenças. Hoje existe vários modelos, né, de câmeras fotográficas que têm sensores térmicos, né? E com isso estimar determinadas doenças, determinadas patologias, tanto de planta quanto de animais. Internet das coisas, né, aplicada à pecuária, integrando diversas soluções em uma única plataforma, né? É exemplo clássico. Nós lançamos esse ano em Ribeirão Preto, junto com a empresa Coima, a primeira plataforma de pesagem chamada Balpass, onde você põe essa plataforma no campo, o animal passa, né, e basta ele pisar em usando qualquer uma das 4 patas nessa plataforma, ele capta o peso e manda via Wi-Fi para o seu escritório aqui em São Paulo. Dentre outras tecnologias, como a evolução daquele sensor, né, daquele conjunto de sensores que determina os parâmetros fisiológicos dos animais. E, quem sabe, nós embarcarmos todo esse conjunto de tecnologia numa única plataforma, né, usando sensores, usando a internet das coisas e fazendo a gestão. Alguns grandes entraves, muito rapidamente, né, em termos de desafios de escalonamento. Primeiro, a visão do uso da ciência orientada para dados. Segundo, velocidade, o dogma da meia-vida do conhecimento. Em 2000, a meia-vida do conhecimento biológico era de 5 anos, hoje é de meses, e das TICs são de segundos, né? O uso de sistemas embarcados, principalmente de software, para gerenciar grandes volumes. Não dá mais para você ter um animal por sombra, nós temos que gerenciar um conjunto grande de sistemas de informação, principalmente quando nós integramos pecuária, lavoura e agricultura, né? Um dos grandes entraves chama-se volume. O Brasil agropecuário é gigante. Nós temos hoje mais exemplo da pecuária, mais boi do que gente. São mais de 210 milhões de cabeças. É praticamente um boi por habitante. Eu não tenho nenhum, alguém está com 2. Mas essa é a relação e esse é o grande desafio. Custo, conectividade. Não dá para um produtor rural pagar R$4.000 num iPhone, sendo que nós temos tecnologias como celulares custando R$25, né? E, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de que mais de 90% dos produtores rurais hoje usam celulares. Dados de maio de 2017. Então, o grande desafio é criarmos conceito, criarmos conexões, né, e conseguimos fazer uma relação entre bioeconomia do agronegócio, né, e a economia digital. Só dessa forma acreditamos que o agronegócio na economia digital poderá promover a agregação de valor, renda e desenvolvimento da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado.